diretor, disse que vocês são bons atores, mas como jogador de futebol... Começa a incorporar isso dentro de você. O teu coração não vai bater assim não, tá? Mas eu posso chamar pra mim o quê? Essa percepção de uma pulsação interna, ó. Pá. Produção de memória, né? De imaginário, de capacidade de sonhar. É isso aí, Fred. Segura na batida, Kate, sol. Vai dentro direto, faz um... Segue, terceiro traste, acorde de sol, mas eu não quero acorde cheio não. Eu quero bigode, rock and roll, distorção, swing, vai. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. O futebol é pouco retratado no cinema em formato de ficção. Estamos mais acostumados a assistir documentários sobre o esporte. Mas a paixão pelo futebol e pelo cinema fez o diretor Yves Rosenfeld, logo no primeiro longa-metragem, contar a história de dois meninos aspirantes a jogador profissional. Aspirantes é um filme movido por duas paixões, é isso? Cinema e futebol? Sem dúvida, sem dúvida. Sou um grande apaixonado por futebol e um outro grande apaixonado por cinema também. Só que em cinema você tem mais experiência, vamos dizer assim, do que em futebol. Pois é. Em cinema eu sou menos perna de pau. Uma peneira essa semana aí. Peneira fechada, quase ninguém tá sabendo. Lá no Rio. Acho que tu podia chegar lá, né? Que história você está contando em Aspirantes? Aspirantes é a história de um jovem jogador de futebol, aspirante a jogador de futebol, que tem a sua vida atravessada pela gravidez precoce da namorada e depois do melhor amigo dele assinar um contrato com um clube profissional, ele começa a desenvolver uma série de invejas em relação a esse amigo. Então é um drama psicológico desse protagonista que é ambientado nesse universo do futebol. Quando essa criança nascer, eu não quero um marmanjo vindo atrás de mim, chorando no meu ouvido, pedindo pelo amor de Deus me ajude, agora o que eu faço com essa criança? Não. Tá me ouvindo? Vocês vão ter que se virar. Como é que é a relação de amizade entre o Júnior e o Bento? O Bento, apesar do Júnior ter que trabalhar, estudar e tal, o Bento ele já tem um pouco a estrutura financeira até melhor que o Júnior, né? Sim. E isso já deixava o Júnior um pouco mais tenso em relação à amizade, assim. Tipo, o cara tem um videogame, o Júnior não tem videogame. O cara, sabe, dorme a hora que ele quer, eu não posso dormir a hora que eu quero, porque eu tenho um tio chato que fica na sala, tem todo esse drama que ele vivencia, tanto que ele fica mais fora de casa do que em casa. O mais legal da gente, assim, o Bento não vai notando, não. Eu acho que ele, em algum momento isso aparece, assim, fica evidenciado. Mas o mais legal é a gente conseguir ver o Júnior, de alguma forma, sofrendo muito com esse sentimento que está dentro dele. Apesar de ser o país do futebol, tem poucos filmes que são assim dedicados, ou pelo menos que passam pelo futebol. Eu acho que a gente tem uma produção de documentários sobre futebol bastante grande, né? A gente ficava tentando entender por que as partidas de futebol, elas se passavam por falsas quando filmadas pela ficção. E a gente então resolveu assumir uma postura de broadcast para filmar o futebol, né? A gente montou dois times, botou eles para jogarem e posicionou as câmeras fora do campo, como numa filmagem televisiva mesmo de futebol, e registrou a partida dessa forma. A gente criou esse ambiente de treinar todo dia, um ritmo de atleta mesmo, assim, eu treino era de 4 horas por dia, com esse time, e criar táticas de jogo, e fazer o time jogar de acordo com o que a gente precisava que jogasse dentro da narrativa. E aí tinha uma coisa engraçada que a gente montou dois times, só que eventualmente o time adversário era melhor que o nosso. E a bola só ficava no ataque do time adversário, a gente precisava que a bola fosse para outro ataque. Então, aos poucos eu ia pedindo para o juiz expulsar os jogadores do time adversário. Abacaxi é o quê? Força!
Pacachá é o quê? Raça! É o quê? União! A gente tá aqui pra quê? Vencer, vencer, vencer! Pacachá! Vamos lá! Uma curiosidade é que o diretor se inspirou para fazer as tomadas, né, de jogo de futebol do famoso Canal 100. Para quem não lembra, o Canal 100 era um cinejornal que passava antes dos filmes nas décadas de 50 até, acho que a década de 90, por aí, em alguns cinemas pelo menos passava. E as tomadas de jogo de futebol eram realmente incríveis, muito fechadas nos jogadores de futebol. E esse filme é ótimo, hein? Assista Cinema Nacional já no primeiro final de semana, porque isso é muito importante. O menino que faz o Júnior, que é o Ariclene Barroso, é excelente ator, ele representa esses milhares de jovens brasileiros que têm esse sonho, né, de se tornar um jogador de futebol e acabam se frustrando. Agora, se você quer uma coisa mais descontraída, né, sem muito compromisso, tem uma comédia romântica natalina que se chama Uma Segunda Chance para Amar, que é do Paul Feig, que é um cara que faz muitas comédias. A Emilia Clarke, que é a eterna mãe dos dragões lá do Game of Thrones, faz a protagonista, que se chama Kate. Ela trabalha numa loja temática de Natal e encontra lá seu par amoroso. Vamos ver. Tell me about the diet. She's eating rubbish. Exercise? Religiously. Not at all. Alcohol? Oh, she's drinking like the pirate. Vino? Bloody hell. Jenna, hey, it's me. Listen, I just really need a bed for the night. Hey, Elf! This is my little helper. I have nicknamed her Lazy the Elf because she appears never to work. That's me. She could also be called Crushing Disappointment, the Elf. Because I gotta have faith. What are you looking at? It's quite unusual to see a bird like that in town. Oh, damn it! It's good luck, you know. Bollocks, is it? O filme tem muita música do George Michael, como vocês perceberam aí pelo trailer. Inclusive, o título original desse filme é Last Christmas, que é uma música do George Michael que ele fez há 35 anos e que serviu para o roteiro, para inspirar a Emma Thompson, ela mesma, a atriz, também é roteirista desse filme e ela participa do filme. Essa música inspirou para fazer o roteiro. E parece que a Emilia Clarke vai ir para esse lado mesmo aí de comédia romântica para se livrar um pouco da imagem que ela teve no Game of Thrones. Agora, um filme que é também uma comédia dramática que vem da Islândia, se chama A Resistência de Inga. Vamos ver as imagens. Numa pequena cidade da Islândia, Inga produz laticínios em sua fazenda. Ao ficar viúva, ela tem que tomar conta dos negócios. E ao vivenciar uma outra realidade, ela decide se rebelar contra uma poderosa cooperativa local que é corrupta e monopoliza o mercado. Esse filme foi premiado na mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes e ganhou o prêmio da audiência e do júri no Festival de Toronto. Agora um drama histórico que se chama A Revolução em Paris. Se passa no século XVIII, mais precisamente em 1789. O povo está cansado do monarca Luís XVI com seus luxos no Palácio de Versalhes. O que diferencia essa produção de outras tantas sobre a Revolução Francesa é que o diretor Pierre Cholet foge do didatismo e a história é contada especialmente sob o ponto de vista do povo. Claro que as figuras históricas como Robespierre, Danton aparecem, mas quem também ganhou foco são homens e mulheres das ruas de Paris. Foi um dos filmes mais aplaudidos no Festival Varilux do cinema francês de 2019. E agora, Carcereiros, o filme, do José Eduardo Belmonte, que é o mesmo diretor de Alemão 1 e 2. Por que o filme? Ontem até eu falei isso, a ciranda, né? Porque, na verdade, esse filme vem de um livro do Drauzio Varela. Primeiro foi um livro do Drauzio Varela, depois virou um documentário muito bom, aliás, podem pesquisar por aí, porque o documentário é ótimo, que virou uma minissérie, que agora virou um filme. O Rodrigo Lombardi vive o Adriano, que é um carcereiro avesso à violência, que tem que lidar com um terrorista internacional e duas facções. Vamos ver uma imagem. Nem chegou, já vai sair? Não vai nem jantar? Não vai dar, filho. O trabalho me chamou agora. Vai perder um estrogonofe que tá, ó. Lê. Pois.
Já falei pra você, filha. Não quero outra profissão. Eu escolhi ser carcereiro. Mas eu não escolhi ser filha de carcereiro. Aí nós temos uma imagem mais tranquila, né, da conversa do Adriano, o carcereiro, com a filha dele. Mas é um filme de ação e de muita ação. O Drauzio Varela, que já assistiu, disse que é quase que um bang-bang. Perguntaram para ele se ele se incomodava, porque o filme estava bastante distante do livro que ele tinha escrito, mas ele disse que não necessariamente um filme que é baseado num livro tem que ser fiel ao livro. Então ele gostou, ele aprovou. Bom, daqui a pouco tem mais filme nacional nas estreias do cinema, porque agora é a vez dos quadrinhos. Nossa dica da semana é a adaptação do romance O Sol é para Todos. Sul dos Estados Unidos, anos 30. Em uma pequena comunidade vivem os irmãos Jem e Scout. Eles são criados pelo pai, Atticus, um advogado que tem uma difícil missão: defender um jovem negro acusado injustamente de estupro. É nesse momento que aquelas crianças vão aprender o que é o racismo. O Sol é para Todos, de Harper Lee, é considerado um dos grandes romances do século XX. Foi adaptado para o cinema em 1962 e ganhou 3 estatuetas do Oscar. Melhor direção de arte, roteiro e ator para Gregory Peck. A versão para os quadrinhos ficou a cargo do britânico Fred Foden, que foi bastante fiel ao texto original. O lançamento é da editora José Olímpio. Ficção e documentário se misturam para contar a história de vida de um homem do teatro. Fernando estreia nesta quinta-feira nos cinemas. E a proposta da direção foi acompanhar a rotina do ator e professor de teatro do Rio de Janeiro, Fernando Boer. Olha a casinha aí. Linda. Esse é um grupo daquela época, com um carrinho que a gente conseguiu comprar. O longa começa relembrando um momento importante da vida do ator e diretor de teatro Fernando Boer. Foi quando ele criou o mosteiro artístico Federico Garcia Lorca, na cidade de Duas Barras, no Rio de Janeiro. Um lugar que transformou a vida de mais de 500 crianças através da arte. Aprendendo sobre Lorca, Shakespeare, Bach, Mozart, folclores, enfim. E até hoje ele tem contato com esses meninos. 99% dos artistas brasileiros que têm um cotidiano, né, de luta, de militância pela arte, pela educação, pela transformação através da arte. Então, ele significava um pouco esse signo pra gente, assim. Porque as crianças começaram a adquirir um senso crítico pela sensibilidade. Lógico. Não é porque eu estava ensinando nada. O que é interessante é a gente tem dúvidas do que é real, do que é ficcional, né? O Fernando, ele é ator, né? E ele estava ali provocado a viver ele mesmo. Ele teve um trabalho de estudo sobre o roteiro que foi muito lindo, porque ele também ficcionalizou a vida dele. A gente vem do teatro, né? Então tem muito essa característica do improviso, da criação ali coletiva, de fazer da filmagem também um acontecimento, assim. Então é muito documental e vivo nesse lugar. Ah, você andou mudando as coisas aqui. Eu não mudei nada. Está tudo exatamente igual o quanto você morava aqui. A direção de arte também se apropria do próprio acervo do Fernando, né? Então, o figurino, as fotografias que abrem o filme, tudo isso foi um trabalho ali, né, de direção de arte em cima da vida dele real, né? Ou tem alguma coisa ficcional? Porque a gente que vê fica em dúvida. A Lisa, que é a diretora de arte figurinista, Lisa Machado, ela brinca que até as cuecas do Fernando ela dobrava. Então, o acervo para fazer esse figurino, essa composição, eram as coisas do Fernando. O filme ainda acompanha os passos de Fernando fora de cena, mas é nos ensaios e no palco que ele se transforma. Agora, você dirige ele na peça de teatro que ele faz no filme. E isso também é real. Você já dirigiu ele no teatro. A peça já é tão trágica, já acontece tanta coisa com essa figura, que quanto mais simples a gente for, quanto mais delicado a gente for, melhor. Porque embora ele seja professor, ele trabalhe com pedagogia, ele nunca deixou de ser aluno também, nunca deixou de ser alguém que está em processo constante de aprendizado, estudando muito e se colocando com essa generosidade mesmo. Foi muito revitalizante para nós, eu diria assim. Estar em contato com o Fernando deu um sopro de
de vida, de arte, de, sabe, de propósito. Então, parece acho cada que... vez mais o filme faz mais sentido, assim, né? A gente assiste ele muito, né? Porque a gente tá em festivais, mas cada vez mais ele vai ganhando mais sentido, assim. Falo isso porque você já leu todos eles. É apego. Tem apego aos livros, mas não tem apego a mim. E o Teatro Municipal de São Paulo recebeu pela primeira vez um show completo de um artista de rap. Emicida entrou para a história em 2 apresentações com lotação esgotada e telão do lado de fora para quem não conseguiu entrar. São imagens do celular da Adriana Couto e do Marcos Maciel, aqui da produção. O show foi o lançamento da turnê do disco Amarelo. O álbum, que canta os problemas do Brasil e do racismo, também celebra as pequenas alegrias da vida adulta. E o clima foi esse: resistência e amor. A Adriana, que é a Didi, né, minha colega aqui de trabalho, disse, ela estava lá, como eu falei para vocês, ela disse que foi muito emocionante porque não só pelo show, o show foi incrível, mas muita gente que estava lá era a primeira vez que estava entrando no Teatro Municipal, né? Então, vendo o Emicida e no Teatro Municipal, olhando aquele teatro, né, e o Emicida lá, foi incrível. Bom, Djavan está viajando o Brasil em turnê com o álbum Vesúvio. Depois de passar por São Paulo no último fim de semana, a próxima parada será no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 14 de dezembro. E o nosso TBT de hoje, aquele momento que a gente para tudo para relembrar algo que nos deixou saudades, é com ele, Djavan. Achamos no nosso arquivo uma preciosidade, os bastidores da gravação do clipe Sem Saber, do álbum Novena. Então, vamos viajar comigo até o dia 28 de novembro de 1994, quando o cantor esteve no Porto de Santos gravando esse vídeo. E a gente volta já já. Fazer a música é uma viagem, fazer o arranjo e tudo. Fazer o clipe é uma viagem distinta. Você lida com outros elementos, entendeu? Onde a música é primordial, mas ao mesmo tempo você tem toda essa loucura que você está vendo aqui. A convivência com esse pessoal todo é maravilhoso. E, enfim, é uma loucura. E o Djavan ator, você sai bem, não? Não, eu acho que não. Eu tento ajudar ao máximo, mas realmente... E está em cartaz em São Paulo o musical Escola do Rock. É uma adaptação do filme de 2013, estrelado por Jack Black. São 42 crianças em 3 elencos que se revezam entre as apresentações. O personagem, ele é o Dewey Finn, né? Ele é o protagonista do espetáculo e ele foi interpretado no cinema pelo Jack Black, que é de longe a minha maior inspiração para a criação do personagem. Claro que o meu personagem acaba sendo um pouco diferente, porque ele é mais jovem, ele tem uma energia um pouco mais acesa do que o do cinema, até que o formato também é outro, né? Teatro é tudo um pouco maior, tudo mais expansivo do que o cinema. E o que o mestre disser, eu prometo respeitar. Bom, a minha personagem é a Rosalie Mullins, que é a diretora da escola, né, de Horace Green. I'm sorry to interrupt, but Miss Lemon said she heard music coming from the classroom. Music? É muito disciplinada, exige alto rendimento dos alunos e é ali quem fica num grande embate com o Dewey Finn, enquanto ela não descobre, né, enfim, que ele tá se passando por um professor sem ser. Onde foi parar o meu rock? Só existe um jeito de não se encontrar. Não engole a raiva, manda se ferrar. Grita, xinga e bate o pé. Fala tudo o que quiser e quem tentar te impedir vai ver que a casa vai cair. Não deixe o mundo em volta te
gente tá se arrumando aqui, colocando os figurinos, fazendo a nossa maquiagem, nosso cabelo. E ao mesmo tempo a gente tava aquecendo nossa voz, já se preparando pra nossa apresentação. Se o mundo vira as costas pra você. O palco tem 5 elevadores mecânicos. 3 aqui na ponta, um aqui atrás que seria no meio e esse mais atrás ainda que seria o 5º. Esse já está levantado, vocês podem ver. A gente usa eles de várias maneiras. Em um determinado momento ele vira palco, que é onde as crianças vão estar tocando, vão estar simulando a casa de show e tal. Não consigo guardar, se ao menos me ouvisse. Os ensaios e a encenação muito mais complexa também, porque trabalhar com as crianças de maneira que seja segura, obviamente, né, para elas não estarem num lugar errado quando o elevador subir e não dar um ruim grandão. Então tem que ensaiá-las, deixar elas bem cientes de tudo que vai acontecer e, claro, para nós adultos também, né, porque uma pernada aqui já era. É isso aí, Fred, segura na batida, Kate, sol. Nós vamos direto, faz um... Cheque, terceiro traste, acorde de sol, mas eu não quero acorde cheio não, eu quero bigode, rock and roll, distorção, swing, vai. Nós temos o maior elenco da história do teatro musical brasileiro, né? São 63 atores, sendo que são 42 crianças, né? As crianças, elas se revezam em 3 elencos de crianças, porque nós temos muitas sessões, né, durante semanais, são 7 sessões, se eu não me engano. E foi uma grande loucura, assim, porque tudo que a gente tinha que ensaiar, toda e qualquer cena, a gente tinha que ensaiar 3 vezes, né, para que cada uma dos elencos tivesse a oportunidade de ser inserido no processo de ensaio, etapa por etapa. Vocês são show! Vai ser o show! Vocês são show! Vai ser o show! Vocês são show! E para encerrar o Metrópolis de hoje, temos imagens da exposição do escultor, pintor e desenhista Franz Weissmann. O panorama sobre a produção do artista acaba de entrar em cartaz no Itaú Cultural. Ok? Tchau! Até amanhã.